Este texto foi escrito em 2022 pelo engenheiro Hélio Beltrão, mas que se encontra muitíssimo atual. O título dele é Piso da enfermagem causará desemprego e piora do serviço. Foi escrito no dia 10 de agosto de 2022. Medida prejudica os menos qualificados, os mais jovens e as regiões mais pobres. Foi promulgada a lei que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, R$ 4.750, técnicos de enfermagem, R$ 3.325 e auxiliares de enfermagem parteiros, R$ 2.375. Os legisladores estão plenamente convencidos de que o piso salarial é benéfico aos atuais e futuros profissionais de saúde e até alterar a Constituição para conferir segurança jurídica adicional. Nada de brechas para malabarismos hermenêuticos do Supremo. Ocorre que o piso é mais uma medida populista com consequências nefastas. Prejudicará tanto os trabalhadores de saúde quanto os usuários de serviços de saúde e do SUS. Em geral, políticas de valorização de profissionais por decreto, independentemente da profissão, contam com o efusivo apoio de gente bem intencionada. Afinal, quem discordará de valorizar determinada profissão? No entanto, desgraçadamente, tais políticas prejudicam justamente os menos qualificados, os mais jovens e as regiões mais pobres de nosso extenso país e beneficiam as regiões mais ricas e as grandes redes hospitalares que praticam médias salariais maiores para profissionais mais bem qualificados. Em qualquer curso de microeconomia 1, figuram diagramas que demonstram que pisos salariais causam queda do nível de emprego dos trabalhadores menos qualificados, justamente aqueles que o piso pretende beneficiar. Além da queda do nível de emprego, a quantidade de trabalhadores procurando tais vagas com salário artificialmente alto, a taxa de desemprego, tende a disparar por conta da elasticidade da curva de oferta. Haverá mais trabalhadores procurando vagas mais escassas. Consequentemente, os empregadores passam a priorizar os funcionários experientes e com alta produtividade, cortam benefícios não obrigatórios e aumentam o staff de cuidadores, que não tem piso por lei. A qualidade do atendimento ao usuário tende a piorar. As vagas que sobreviverem serão preenchidas por profissionais que tiverem mais oportunidades de estudo e mais experiência, deslocando os mais simples. Mais severamente afetadas serão as organizações de saúde filantrópicas como as Santas Casas, em particular de regiões mais pobres. Portanto, a oferta de saúde aos mais pobres fora do SUS piorará. Adicionalmente, os gastos em saúde dos municípios e estados ficarão mais comprometidos com folha de pessoal, potencialmente prejudicando medicamentos e outros itens fundamentais. Em muitos estados, caso de Pernambuco, Acre e Paraíba, houve aumento imediato de mais de 100% na remuneração dos enfermeiros. Os adicionais noturno e de insalubridade aumentam proporcionalmente e ainda mais para os técnicos. Munidos da teoria da exploração marxista como mantra, muitos pseudoanalistas imaginavam que não haveria demissões imediatas. Porém, ontem mesmo o Lar São Vicente de Paula de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que atende 43 idosos com idade média de 85 anos, anunciou a demissão de todos os 13 profissionais e o fechamento do setor de enfermagem. Neste primeiro momento, o lar convocou voluntários para atuarem como cuidadosos. Como ficam os idosos? Nossos legisladores não pensaram nisso. Deu ruim e com o tempo a coisa tende a piorar. Na verdade, a esquerda, os bolsonaristas e o centrão caminharam de mãos dadas nessa caça aos votos dos profissionais de saúde e famílias. Apenas 12 corajosos deputados, a bancada integral do Partido Novo e mais 4 solitários deputados defenderam o real interesse da classe trabalhadora menos qualificada ao votar contra o piso. Enquanto persistir a crença de que os salários podem ser determinados pelo povo por meio de considerações de justiça, em lugar de produtividade, oferta e demanda e processo competitivo, estaremos fadados a pavimentar o caminho do inferno com as vidas de profissionais que deixarão de obter o emprego que merecem. E agora eu vou ler um segundo texto, publicado por Gustavo Guimarães, no dia 28 de setembro de 2022. O título dele é Questão de Lógica. Aumento salarial imposto por governos e sindicatos não pode estimular a economia, mas pode prejudicar os supostamente beneficiados. No infindável debate sobre reajustes salariais, alguns argumentam que um salário mínimo mais alto fornece um estímulo à economia como um todo.
Igualmente, sindicatos alegam que a sua política de pressionar patrões a elevar continuamente os salários é benéfica para toda a economia. Se trabalhadores receberem salários maiores, segue a lógica, irá haver mais dinheiro para gastar e o aumento do gasto irá turbinar todo o comércio e indústria do país, gerando mais emprego e mais renda para todos, como se fosse um moto perpétuo. Ainda sobre isso, é bastante comum ouvir a imprensa hilariamente dizendo que um aumento do salário mínimo irá injetar mais dinheiro na economia, como se empresas e empregadores fossem um banco central com capacidade de criar dinheiro do nada e colocar esse dinheiro para circular na economia. Quando não estão apelando à luta de classes, à teoria da exploração e à mais-valia, sindicalistas e sociólogos defensores de aumentos salariais forçados recorrem à simplória frase de que, quando há mais dinheiro nas mãos do povo, isso estimula todos os setores da economia. Já outros, ao menos, reconhecem que aumentos salariais forçados geram desemprego para os menos qualificados, aqueles cuja produtividade e valor gerado para o empregador são menores que o valor do novo salário estipulado ou pelo governo ou pelos sindicatos. Ainda assim, tais pessoas afirmam que o benefício para aqueles que receberam aumento salarial e o benefício para a economia trazida pelo aumento no consumo superam as perdas marginais de empregos. Mas o fato é que um salário mínimo maior ou aumentos salariais impostos por sindicatos não tem como ajudar a economia. Eles representam custos adicionais à produção. Pelo bem do debate, vamos aqui ignorar a perda de empregos gerada por aumentos salariais que superam a produtividade do empregado. Por mais óbvio que seja o fato de que você não irá pagar R$ 2.498, salário mínimo mais encargos sociais e trabalhistas, para quem produz menos que isso, deixemos de lado esse detalhe. Deixemos de lado também o fato de que um eventual aumento no consumo por aqueles que mantêm os seus empregos e agora recebem salários maiores será, pelo menos parcialmente, contrabalançado pela diminuição do consumo daqueles que perderam seus empregos e daqueles que deixaram de ser contratados por causa desse maior custo trabalhista. Vamos aqui nos concentrar apenas na afirmação de que há um aumento do consumo por aqueles que agora, por imposição do governo e de sindicatos, recebem salários maiores. O eventual aumento do consumo dessas pessoas equivale ao maior consumo geral. Não equivale. Esse dinheiro adicional que essas pessoas estão recebendo tem de estar vindo de algum lugar. Para começar, os salários mais altos que agora os empregadores são obrigados a pagar representam um custo de produção maior. Elevar custos de produção é algo que, por definição, não pode ser benéfico para uma economia. Trata-se de um dinheiro que empreendedores poderiam utilizar de outra maneira, seja na ampliação de seus investimentos, seja na reposição de seus estoques, seja na manutenção de seus equipamentos e instalações, seja na aquisição de melhoria de equipamento, ou então, seja na expansão de seus negócios, seja até mesmo no salário de um trabalhador adicional. Mais gastos salariais impostos por governo ou sindicato significam mais custos operacionais. Mais custos operacionais significam menos lucros líquidos. Menos lucros líquidos significam menos investimentos e menos contratações. Menos investimentos significam redução da oferta de bens e serviços disponíveis. Menos bens e serviços disponíveis significam aumento de preços. Aumento de preço significa que eventuais aumentos salariais de nada adiantaram. Igualmente, menos concentrações significam mais desemprego. E agora os desempregados estão em um ambiente com mais inflação de preços, pois a oferta de bens e serviços foi reduzida. Normalmente, a réplica ao raciocínio acima é que o empregador que não concedesse aumentos salariais forçados iria apenas simplesmente embolsar os lucros, sendo ele o único privilegiado. Outro erro. Mesmo que o empregador apenas mantivesse o dinheiro como lucro, ele não iria colocá-lo debaixo de um colchão. Ele iria investir, de alguma forma, ou numa conta bancária ou em ações de uma empresa. Nesse caso, o banco normalmente iria emprestar o dinheiro a alguém que iria ou investi-lo ou gastá-lo. Igualmente, o vendedor de ações iria gastar esse dinheiro de alguma outra forma. Independentemente do que será feito, o fato é que o dinheiro seria gasto. E aumentar o gasto é exatamente o que querem os defensores de aumentos salariais forçados. Por isso, aumentos salariais estipulados por governo e sindicatos não aumentam o consumo geral, apenas mudam quem gasta o dinheiro e no que ele é gasto. Na melhor das hipóteses, o maior consumo se dá à custa da redução do lucro das empresas, lucro esse que poderia ser reinvestido na compra de bens de capital modernos, que aumentariam a produtividade dos trabalhadores e, consequentemente, os seus salários. A crença que aumentos forçados nos salários aumentam o consumo total é um claro exemplo do erro que Frédéric Bastiat aponta em seu ensaio, O que se vê e o que não se vê. O erro aqui é ver apenas o aumento do consumo pelos assalariados que recebem um salário maior e ignorar a diminuição do consumo e do investimento dos empregadores que têm de pagar salários maiores. O último fenômeno anula completamente o primeiro. Conclusão. Mesmo que nenhum trabalhador seja demitido, aumentar forçosamente os salários ainda assim causa uma perda geral para a economia, pois se está aumentando os custos de produção.
Custos de produção artificialmente maiores geram redução na produção. Suponha, por exemplo, que um poderoso sindicato estipule uma elevação salarial. Suponha também que, quando o salário é elevado, o empregador não demita nenhum funcionário menos produtivo e capacitado. Seu agora maior custo com esses funcionários pouco produtivos ocorre em detrimento de novos investimentos que poderiam ter sido feitos. Um dinheiro que poderia ter sido gasto na troca de equipamentos e maquinários antigos agora é gasto com salários. Embora o gasto total na economia tenha se mantido igual, a produção total irá diminuir, pois os empregados agora têm de trabalhar com equipamentos antigos em vez de novos, sendo, portanto, incapazes de produzir mais. O aumento do salário resultou em menos bens e serviços disponíveis para as pessoas. Salários artificialmente maiores, em conjunto com uma menor oferta de bens e serviços, significam preços mais altos e, consequentemente, juros maiores. Não existe mágica em economia. O que permite aumentos salariais é uma maior produtividade, e maior produtividade só é possível quando há bens e capital que tornam um trabalho humano mais eficiente e produtivo. Salários maiores estipulados arbitrariamente por governos e sindicatos não têm como melhorar a economia. Gustavo Guimarães é administrador de empresas pela FGV de São Paulo, empreendedor do ramo da construção civil e autodidata em economia. Texto número 3, publicado por Ludwig von Mises no dia 21 de setembro de 2023. As distorções geradas pelos sindicatos e pela política de salário mínimo. O ápice da sabedoria política intervencionista consiste em querer encarecer o preço do trabalho, seja por decreto governamental, seja pela ação violenta ou pela ameaça de tal ação por parte dos sindicatos. Aumentar os salários acima do nível que eles teriam em um mercado livre e desimpedido é considerado um postulado das leis da moralidade e também uma medida indispensável do ponto de vista econômico. Quem se atrever a desafiar esse dogma ético e econômico é considerado depravado e ignorante. Muitos dos nossos contemporâneos veem as pessoas que são suficientemente corajosas para atravessar uma linha de piquetes, da mesma forma que os membros de uma tribo primitiva viam os que violavam os preceitos de um tabu. Milhões de pessoas exultam quando um desses fura-greves recebe o seu merecido castigo das mãos dos grevistas, enquanto a polícia, o Ministério Público e os tribunais mantêm uma arrogante neutralidade. Isso quando não tomam abertamente o partido dos grevistas. Os salários determinados por um mercado livre e desimpedido tendem para um nível que permite àqueles que quiserem trabalhar conseguir emprego e aos que desejarem contratar trabalhadores empregar tantos quanto desejam. Tende para aquilo que hoje em dia é denominado de pleno emprego. Onde não houver interferência do governo e dos sindicatos no mercado de trabalho, só pode existir desemprego voluntário. Mas tão logo uma pressão externa ou uma coerção, seja da parte do governo, seja da dos sindicatos, tenta elevar os salários acima do valor do mercado, surge o desemprego institucional. Enquanto prevalecer no mercado de trabalho livre e desimpedido uma tendência a que desapareça o desemprego voluntário, o desemprego institucional não poderá desaparecer enquanto o governo ou os sindicatos conseguirem impor a sua vontade. Se o salário mínimo se aplica apenas a algumas ocupações, enquanto outros setores do mercado de trabalho continuam livres, os que por esse motivo perderam seu emprego tentarão empregar-se nos setores livres, aumentando assim a oferta de trabalho nos mesmos. Se o sindicalismo se restringir principalmente à mão de obra qualificada, o aumento salarial conseguido pelos sindicatos não conduzirá ao desemprego institucional. Simplesmente diminuirá o nível salarial nos setores em que os sindicatos não são tão eficientes ou não existem. A consequência natural do aumento salarial para os trabalhadores organizados é uma queda salarial para os trabalhadores não organizados. Mas com a generalização da interferência governamental sobre os salários e com o apoio que o Estado vem dando ao sindicalismo, as coisas mudaram. O desemprego institucional tornou-se um fenômeno de massa crônico e permanente. Escrevendo em 1930, Lord Beveridge, que mais tarde viria a ser um defensor da ingerência governamental e sindical no mercado de trabalho, assinalava que o efeito potencial do fato de uma política de salários altos provocar o desemprego é algo que não pode ser negado por nenhuma autoridade competente. De fato, negar esse efeito equivale a desconhecer a existência de qualquer regularidade na sequência e na interconexão dos fenômenos de mercado. Os economistas mais antigos que simpatizavam com o movimento sindical tinham plena consciência do fato de que o sindicalismo só pode atingir seus objetivos se ficar restrito a uma minoria de trabalhadores. Aprovavam o sindicalismo como expediente benéfico aos interesses de um grupo privilegiado de trabalhadores, sem se importarem com as consequências para todos os demais assalariados. Ninguém até hoje conseguiu demonstrar que o sindicalismo poderia melhorar a situação e elevar o padrão de vida de todos os assalariados. É importante lembrar também que o próprio Marx nunca sustentou que os sindicatos pudessem aumentar os salários em geral. Abre aspas. A tendência geral da produção capitalista, dizia ele, não é aumentar, mas diminuir o nível médio dos salários, fecha aspas. Sendo essa a tendência,
Tudo o que o sindicalismo pode conseguir em relação aos salários é tirar o melhor partido possível das eventuais chances de melhorá-los. Os sindicatos, para Marx, só tinham importância na medida em que atacassem o próprio sistema de escravidão, da escravidão salarial e os métodos atuais de produção. Deviam compreender que, em vez do lema conservador, um bom salário por dia, um bom dia de trabalho, deveriam inscrever na sua bandeira a palavra de ordem revolucionária: abaixo o sistema salarial. Os marxistas mais consistentes sempre se opuseram às tentativas de impor salários mínimos por considerá-las prejudiciais aos interesses da classe trabalhadora como um todo. Sempre houve, desde que teve início o moderno movimento trabalhista, um antagonismo entre os sindicatos e os socialistas revolucionários. Os sindicatos americanos e ingleses mais antigos dedicavam-se exclusivamente à obtenção de salários mais elevados. Não viam o socialismo com bons olhos, tanto o utópico como o científico. Na Alemanha havia uma rivalidade entre os adeptos do credo marxista e os líderes sindicais. Finalmente, nas últimas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial, os sindicatos triunfaram. Conseguiram virtualmente converter o Partido Social Democrata aos princípios do intervencionismo e do sindicalismo. Na França, George Sorel procurava imbuir nos sindicatos aquele espírito de agressão e de guerra revolucionária que Marx lhes recomendava. Em todos os países não socialistas existe hoje um conflito ostensivo entre duas facções sindicais. Um grupo considera o sindicalismo como um instrumento para melhorar a situação dos trabalhadores no contexto do capitalismo. O outro grupo quer usar os sindicatos como organizações a serviço da causa comunista, só os aprovando na medida em que sejam os pioneiros na derrubada violenta do sistema capitalista. Os problemas do sindicalismo trabalhista foram ofuscados e completamente confundidos por um verbalismo pseudo-humanitário. Os defensores do salário mínimo, seja decretado e imposto pelo governo, seja obtido pela violenta ação sindical, afirma estar lutando pela melhoria da situação das massas trabalhadoras. Não permitem que alguém conteste o dogma de que os salários mínimos sejam o meio apropriado para elevar permanentemente os salários de todos os assalariados. Orgulham-se de ser os únicos verdadeiros amigos dos trabalhadores e do homem comum, do progresso e dos eternos princípios de justiça social. Entretanto, o problema é precisamente o de saber se existe alguma outra maneira de aumentar o padrão de vida dos que querem trabalhar que não seja o aumento da produtividade marginal do trabalho mediante o incremento de capital per capita. Os teóricos do sindicalismo procuram fugir dessa questão essencial e nunca mencionam o único ponto realmente importante: a relação entre o número de trabalhadores e a quantidade de bens de capital disponíveis. Os sindicatos lutam para reduzir a oferta de mão de obra por meio de leis contra a imigração e de medidas que impeçam os não sindicalizados ou os ainda inexperientes de competir nos setores sindicalizados no mercado de trabalho. Por outro lado, opõem-se à exportação de capitais. Essas políticas seriam absurdas se fosse verdade que a cota de capital disponível per capita não tivesse importância da determinação dos salários. A essência da doutrina sindical está contida no slogan exploração. Segundo a versão sindical da teoria da exploração, que é diferente do credo marxista, o trabalho é a única fonte de riqueza e os gastos com trabalho são os únicos custos reais. De direito, toda a receita obtida com a venda de um produto deveria pertencer aos trabalhadores. Ainda segundo essa doutrina, o trabalhador manual pode legitimamente reivindicar para si a produção total do trabalho. O mal que o sistema capitalista de produção faz ao trabalhador fica evidente pelo fato de permitir que os proprietários de terras, capitalistas e empresários retenham para si uma parte do que pertence de direito aos trabalhadores. A parcela retida por esses parasitas sociais é chamada de renda não ganha. Os trabalhadores têm razão em lutar pela elevação passo a passo dos salários, até que não sobre mais nada para a classe dos exploradores socialmente inúteis. Ao visar a esse objetivo, os sindicatos dão prosseguimento à luta deflagrada há gerações pela emancipação dos escravos e dos servos e pela abolição dos impostos, tributos, dízimos e do trabalho obrigatório gratuito que pesava sobre o campesinato em benefício da aristocracia proprietária de terras. O movimento trabalhista é uma luta pela liberdade e pela igualdade, em favor dos inalienáveis direitos do homem. Sua vitória final é fora de dúvida, uma vez que a tendência inevitável da evolução histórica é eliminar todos os privilégios de classe e instaurar definitivamente o reino da liberdade e da igualdade. As tentativas dos empregadores reacionários para impedir o progresso estão condenadas ao fracasso. Tais são os princípios da doutrina social contemporânea. É verdade que algumas pessoas, embora inteiramente de acordo com esse ideário, só apoiam as conclusões práticas dos radicais com algumas reservas e sob certas condições. Esses moderados não pretendem abolir inteiramente a parcela que deveria caber à administração, contentam-se em limitá-la a um valor justo.
Como as opiniões relativas a qual seja o valor justo da receita dos empresários e dos capitalistas variam muito, a diferença entre o ponto de vista dos radicais e o dos moderados tem pouca importância. Os moderados também endossam o princípio de que os salários reais deveriam aumentar sempre e nunca baixar. Em ambas as guerras mundiais, poucos foram os que nos Estados Unidos questionaram o pleito dos sindicatos, segundo o qual os salários líquidos dos trabalhadores, mesmo numa emergência nacional, deveriam crescer mais do que o custo de vida. Segundo a doutrina sindical, não há nenhum inconveniente em confiscar parcial ou totalmente a renda dos capitalistas e dos empresários. Ao tratar desse assunto, empregam o termo lucros com o mesmo sentido empregado pelos economistas clássicos. Não distinguem lucro empresarial de juros sobre o capital investido e de compensação pelos serviços técnicos prestados pelo empresário. Foi Ricardo quem, pela primeira vez, enunciou a tese de que um aumento nos salários encorajaria os capitalistas a substituírem mão de obra por equipamentos e vice-versa. Portanto, conclui os apologistas do sindicalismo, uma política de aumentos salariais acima do valor que teriam no mercado de trabalho não obstruído é sempre benéfica. Gera progresso tecnológica e aumenta a produtividade do trabalho. Salários mais altos pagam por si mesmos. Ao forçar os empregadores que relutem em aumentar os salários, os sindicatos estariam cumprindo o papel de vanguarda do progresso e da prosperidade. Muitos economistas aprovam essa tese de Ricardo, embora poucos entre eles sejam suficientemente consistentes para endossar a inferência que dela tiram os sindicalistas. Na verdade, o efeito de Ricardo é um argumento que só pode impressionar os principiantes em economia. É um dos maiores erros econômicos. A confusão começa com o equívoco de que a máquina substitui a mão de obra. Na realidade, o que a máquina faz é tornar a mão de obra mais eficiente. A mesma quantidade de trabalho possibilita a obtenção de uma maior quantidade ou de uma melhor qualidade de produtos. O uso da máquina em si não resulta diretamente em uma redução do mínimo de operários empregados na fábrica de um artigo A. O que provoca esse efeito secundário é o fato de que, tudo o mais constante, um aumento da oferta de A diminui a utilidade marginal de uma unidade de A em comparação com as unidades de outros artigos. Por consequência, a mão de obra é deslocada da produção de A para a produção de outros artigos. O progresso tecnológico ocorrido na produção de A torna possível realizar certos projetos que antes não poderiam ser executados, porque os trabalhadores necessários estavam ocupados na produção de A, cuja demanda pelos consumidores era considerada mais urgente. A redução do número de trabalhadores na indústria produtora de A é provocada pela maior demanda desses outros setores, aos quais é oferecida a oportunidade de expansão. Consequentemente, tudo o que se costuma dizer sobre desemprego tecnológico fica devidamente refutado. As ferramentas e as máquinas são primordialmente meios para aumentar a produção por unidade de aporte, e não dispositivos para economizar mão de obra. Parecem ser dispositivos para economizar mão de obra se considerados exclusivamente do ponto de vista do setor da atividade econômica em questão. Vistos do ângulo dos consumidores e da sociedade em geral, são instrumentos que aumentam a produtividade do esforço humano, aumentam a oferta e tornam possível consumir mais bens materiais e usufruir mais lazer. Que bens serão consumidos em quantidade maior e até que ponto as pessoas preferirão usufruir mais lazer depende dos julgamentos de valor de cada indivíduo. O emprego de mais e melhores ferramentas só é viável na medida em que o capital necessário esteja disponível. A poupança, isto é, um excedente da produção sobre o consumo, é condição indispensável de todo aperfeiçoamento tecnológico. O mero conhecimento tecnológico é inútil se não houver capital para utilizá-lo. Os empresários indianos estão familiarizados com os métodos americanos de produção. O que os impede de adotá-los é a falta de capital e não os baixos salários da Índia. Por outro lado, a poupança capitalista necessariamente gera o emprego de máquinas e ferramentas adicionais. O papel que a poupança simples, isto é, a acumulação de bens de consumo como uma reserva para dias mais difíceis, representa na economia de mercado, é de menor importância. No regime capitalista, a poupança é geralmente poupança capitalista. O excesso de produção sobre o consumo é investido seja diretamente no próprio negócio ou na fazenda do poupador, seja indiretamente nas empresas de outras pessoas por meio dos depósitos de poupança, ações ordinárias ou preferenciais, títulos, debêntures e hipotecas. Na medida que as pessoas mantêm o seu consumo abaixo de sua renda líquida, cria-se capital adicional que é empregado na expansão do capital fixo do aparato de produção. Por um lado, o que é invariavelmente necessário para o emprego de mais e melhores ferramentas é a acumulação adicional de capital. Por outro lado, não há melhor emprego para o capital adicional do que a utilização de mais e melhores ferramentas. A tese de Ricardo e a doutrina sindical que dela deriva invertem as coisas. Uma tendência de alta dos salários não é a causa, mas o efeito do progresso tecnológico. A atividade econômica com fins lucrativos é obrigada a empregar os métodos de produção mais eficientes. O que impede um empresário de melhorar o equipamento de sua empresa é somente a falta de capital. Se o capital necessário não estiver disponível, nenhum aumento salarial poderá proporcioná-lo. O máximo que os salários mínimos podem conseguir em relação ao emprego de maquinaria é desviar
investimentos adicionais de um setor para outro. Suponhamos que em um país economicamente subdesenvolvido, a Ruritânia, os sindicatos estivadores conseguem forçar os empresários a pagarem salários que são comparativamente maiores do que os pagos nas outras atividades econômicas. Pode ocorrer, então, que o emprego mais rentável para o capital adicional seja utilizar dispositivos mecânicos para carga e descarga dos navios, mas o capital assim empregado foi subtraído de outros setores da atividade econômica da Ruritânia, nos quais não fosse a pressão sindical, teria sido empregado de uma maneira mais vantajosa. O efeito dos altos salários dos estivadores não é um aumento, mas uma diminuição da produção total da Ruritânia. Salários reais só podem aumentar, mantidas inalteradas as demais circunstâncias, na medida em que o capital se torne mais abundante. Se o governo ou os sindicatos conseguem forçar salários superiores aos que teriam sido estabelecidos pelo mercado de trabalho não obstruído, a oferta de mão de obra excede a demanda por mão de obra. Surge o desemprego institucional. Firmemente comprometidos com os princípios do intervencionismo, os governos tentam impedir essa indesejada consequência de sua interferência pelo recurso a medidas conhecidas hoje em dia como política de pleno emprego, auxílio-desemprego, arbitragem de questões trabalhistas, realização de obras públicas por meio de gastos volumosos, inflação e expansão creditícia. Todos esses remédios são piores do que os males que pretendiam corrigir. O auxílio dado aos desempregados não acaba com o desemprego, facilita para quem prefere permanecer ocioso. Quanto mais próximo este subsídio estiver do nível que teriam os salários no mercado não obstruído, menor será o incentivo para o beneficiado procurar emprego. É uma maneira de prolongar o desemprego e não de suprimi-lo. As desastrosas consequências financeiras desse tipo de auxílio-desemprego são por demais conhecidas. A arbitragem não é o método adequado para decidir disputas quanto ao valor de salários. A sentença do árbitro, se fixar os salários exatamente no valor potencial de mercado ou no valor mais baixo, não terá efeitos práticos. Se fixá-los acima do valor potencial de mercado, as consequências serão as mesmas que as provocadas por qualquer outro modo de fixar salários mínimos acima do nível de mercado, qual seja desemprego institucional. Não importa que razões o árbitro tenha invocado para justificar sua decisão. O que importa não é saber se os salários podem ser considerados justos segundo algum critério arbitrário. É saber se provocam ou não um excesso de oferta de mão de obra sobre a demanda por mão de obra. Para algumas pessoas, pode parecer justo fixar os salários num nível tão alto que uma grande parte da força de trabalho fique condenada a um longo período de desemprego. Mas ninguém poderá dizer que isso seja conveniente e benéfico para a sociedade. Se os recursos para a realização de obras públicas são obtidos através de impostos ou de empréstimo, o aumento de recursos do Tesouro equivale à diminuição da capacidade de investir e de consumir dos cidadãos. Nenhum emprego adicional pode ser criado dessa maneira, mas se o governo recorre à inflação para custear os seus gastos, aumentando a quantidade de moeda e expandindo artificialmente o crédito, isso é, sem que esteja havendo poupança, o máximo que consegue é um aumento geral de todos os preços e serviços. Se no curso dessa inflação o aumento dos salários não acompanhar o aumento de preço das mercadorias, o desemprego institucional pode diminuir ou mesmo desaparecer completamente. Mas o que o faz diminuir ou desaparecer é precisamente o fato de que houve uma redução dos salários reais. Lord Keynes considerava a expansão do crédito um método eficiente para a eliminação do desemprego. Acreditava que uma diminuição gradual e automática dos salários reais em decorrência do aumento dos preços não encontraria tanta resistência por parte dos trabalhadores quanto uma redução no valor nominal dos salários. Todavia, o sucesso de um plano tão ardiloso implicaria um grau de ignorância e estupidez dos assalariados altamente improvável. Enquanto os trabalhadores acreditarem que o estabelecimento de salários mínimos lhes beneficia, não se deixarão enganar por esse tipo de subterfúgio. Na prática, todos esses expedientes de uma suposta política de pleno emprego mais cedo ou mais tarde conduzem à instauração de um socialismo modelo alemão. Levando-se em conta que os membros de uma comissão de arbitramento indicados pelos empregadores nunca chegam a um acordo com os indicados pelos sindicatos quanto à remuneração que possa ser considerada justa, a decisão virtualmente fica com os membros indicados pelo governo. Assim, o governo se investe no poder de determinar o valor que devem ter os salários. Quanto mais proliferam as obras públicas e quanto mais o governo toma iniciativas para suprir a incapacidade da empresa privada de gerar emprego para todos, mais se retrai o campo de ação da iniciativa privada. Isso nos coloca mais uma vez diante da alternativa, capitalismo ou socialismo. Uma política de salários mínimos que produza resultados duradouros é inteiramente inconcebível.